ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça a fonte, da verdade a luz, do teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Obrigado, nosso povo. Nosso povo está suada. O hino que nós cantamos sem ensaiar é o hino lindo, né? Que diz: A ti, ó Deus. Então, a ti, ó Senhor, é que nós estamos aqui. E por ti, Senhor, é que nós nos encontramos diante de todos os acontecimentos. Nós mantemos a fé, a prudência e a sabedoria para nos movimentar de acordo com todos os acontecimentos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Sei que você está com uma aí do seu lado. A gente vai ler um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos. O capítulo é o 10. Marcos, capítulo 10. E a gente vai ler a partir do versículo 46, tá bom? Já é a mensagem proposta para esta noite. Nós sabemos que nós conhecemos muitos irmãos, muitos pastores que estão celebrando o Senhor nesse momento, e a gente quer passear. A internet, ela nos dá oportunidade de passear em todas as igrejas nesse momento. Começa um 7h30, outro 7h15, aí vai até 9 horas, nós temos live, nós temos culto ao vivo. E aí nós celebramos o Senhor por esse privilégio que Ele nos concede. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Amém? E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Coragem. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Animando-se, atirou a capa para o lado, levantou e deu um salto e foi até onde Jesus estava. Que ele perguntou: O que você quer que eu lhes faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido nesse momento, você pode acompanhar, deixe sua Bíblia aberta e nós vamos acompanhar esse texto que muito é ministrado. Muitas pessoas, em muitas igrejas, em muitas épocas, esse texto ele é pregado. E hoje nós temos a oportunidade, de, mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, estarmos trabalhando novamente esse texto. Então eu te convido a orar ao Senhor para que Ele te dê condições de enxergar, né? Enxergar o que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Vamos meditar no texto e vamos colocar um tema. O tema que nós colocamos nesse texto é: a misericórdia de Jesus me faz enxergar. A misericórdia de Jesus me faz enxergar. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Jesus estava passando, né? Marcos narra no versículo 46 que Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos, uma grande multidão o seguia. E encontrou um cego, o cego Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então, nós podemos pensar um pouco nesse texto no sentido de entender aonde o cego estava sentado. Se ele estava sentado de maneira estratégica, nós não temos documentos, né, minha querida? Nós não temos provas documentais para dizer que ele estava sentado de propósito, esperando Jesus passar. Mas ele estava pedindo esmola. Então ele escolheu um local estratégico. Jesus estava indo ao Calvário. Ele estava se entregando. Ele chega em Jerusalém, né? Então nós percebemos que ao chegar em Jericó, ele estava, alguns teólogos vão estudar se ele estava entrando ou se ele estava saindo, mas nós não temos tempo para isso. O que nós queremos passar com os irmãos realmente é que o cego estava sentado no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Você concorda comigo? Então, quem era esse cego? Quem era ele? O que ele estava fazendo ali? São perguntas que nós encontramos no texto e que nós precisamos meditar nisso. Quem era esse cego? Bom, a gente já sabe que ele era o Bartimeu, né? Filho de Timeu, não enxergava, o texto está bem claro, né? Jesus pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Ele diz: olha, eu sou cego, quero ver. Então, o cego, ele ouviu falar do Senhor Jesus, ele presenciou através de testemunhos, alguém falava dali, alguém falava daqui, e ele, prestando atenção. E esse cego, ele conseguiu ver coisas que nem Anás e nem Caifás conseguiram. Nem os escribas chegaram a ver o que esse cego viu. Então, uma pessoa que é cega está sentado no lugar estratégico. Jesus passa, os outros sentidos dele estavam funcionando. E ele clama. No versículo 47, quando ouvia alguém dizer que era Jesus, ele gritava. Ele apenas entendia que aquela era a oportunidade, porque era o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto, e logo na frente Jesus pergunta o que é que ele quer, ele diz: eu quero voltar a enxergar. Nós não temos como dizer qual a época,
que ele perdeu a visão. Mas ele ouviu, conviveu e provavelmente ele viu sendo lida as escrituras, a lei, o Pentateuco, a Torá. E o fato dele não ter visão de mundo, de não conseguir enxergar como nós enxergamos, ele se contaminava menos. Então, quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele lembrou. E qual é a palavra que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. O fato dele saber, pela fé, que Jesus é o Messias prometido, nos faz entender que ele poderia sim estar ali no lugar estratégico, não só para pedir esmola, mas para esperar a pessoa de Jesus. Marcos narra no capítulo 8, muitos repreendiam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais forte. Ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tem pena de mim. Tem compaixão de mim. Jesus parou. Jesus estava entrando na cidade aonde seria a última aparição, a última caminhada antes da sua morte. Então, quem era o cego? Alguém que tinha fé. Essa é a nossa resposta. Quem era esse homem? Alguém de fé. Onde ele estava? No lugar oportuno. No lugar que Jesus passou pela última vez. Nós precisamos aprender com esse homem, com este cego. Bartimeu, filho de Timeu, clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos continuar. Quando nós pedimos misericórdia, Deus, ele é fiel e justo, e ele tem misericórdia. Jesus ainda passa entre nós hoje, sim ou não? Jesus está no meio de nós hoje, sim ou não? Então, o que é que nós aprendemos com esse cego? Jesus, tu estás aqui. Tem misericórdia de mim. Sabemos bem que quando nós confessamos com a nossa boca e com o nosso coração nós cremos, ele não passa, ele vive, ele está sempre. Mas às vezes nós nos tornamos cegos e não queremos enxergar. Não queremos enxergar o Senhor Jesus. Nós não estamos no lugar estratégico, nós não estamos esperando a hora certa, nós não estamos nos identificando como pessoas que têm e recebem, e foram batizadas, e foram seladas com o Espírito Santo. Para nós entendermos o que está acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo, mas nós precisamos ter uma visão, não de mundo. Pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, nós precisamos entender. Para quê? Para que nós, agora que temos que parar, não é Jesus que está passando, ele está aqui agora. Jesus disse o quê? Chame o cego. Eles chamaram, os discípulos chamaram ele. Os discípulos: ei, homem, te levanta, coragem, coragem, levante-se, porque está chamando você. No versículo 49, diz: levante-se. Jesus quer falar contigo. E imediatamente, o texto diz que ele saltou. Ele deu um salto em direção ao Senhor Jesus. Nós precisamos observar o seguinte fato: todos os que desejam ser salvos devem notar a conduta do cego Bartimeu.
ele deu um salto, ele se levantou, largou a capa, e o texto diz que ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Amados irmãos, o que tem prendido você? Jesus parou e chamou. Agora não é a hora de Jesus nos chamar, porque nós já conhecemos. É hora de nós pararmos e conhecermos mais o Senhor. Infinitamente mais. Os discípulos chamaram o cego. O que ele queria? E aí agora a observação. O que o cego queria? O que você quer? Você consegue responder no teu coração nesta noite o que é que você quer realmente? O que você está esperando? O que você está aguardando? Uns demonstram antipatia pelo cego, porque ele estava se esgoelando. E cada vez que ele ouvia a multidão, que sentia a presença da multidão, que ele ouvia barulhos, ele começava mais e mais alto a gritar. E uns demonstraram desprezo. Outros mandaram ele calar. Eles não sabiam a grande miséria que aquele homem vivia. Nós temos as nossas faculdades mentais funcionando muito bem. Nós temos os nossos sentidos funcionando muito bem. Tem massa cinzenta aí na cachola, né? Nós temos a nossa visão, o meu ouvido não funciona muito bem, mas eu acredito que o teu funciona. E nós temos esse privilégio. Fechamos os olhos, abrimos os olhos, vamos, nós estamos indo e vindo, né? Nós estamos tocando. Isso, nós nem conseguimos glorificar a Deus, porque nós nunca sentimos falta disso. Agora, um homem que vivia na miséria, na escuridão, nas trevas, não conseguia se manter, não conseguia arranjar um trabalho digno, tinha que depender, a mazela da sociedade era a identidade dele, pobre e miserável. Inoportuno, incomodava as pessoas. Amados, ele sabia o que estava fazendo, por isso ele se esgoelava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você não precise se esgoelar, porque Jesus é espírito. Lá ele estava como ser, uma pessoa, alguém, que devia ouvir muito bem. Mas hoje ele é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, quando você respira, medita, pensa e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entende você. Nós não conseguimos entender alguém que é cego. Nós entendemos que a cegueira é falta de visão. Mas não se limita apenas nisso. As belezas naturais, desconhecida, ele já devia ter esquecido como era o sol, como era a chuva, os bosques do campo. Mas nós nunca nos esquecemos da grandeza de Deus. Diz que os céus proclamam a glória de Deus. Observe mais uma vez. Todos que desejam ser salvos devem também ter a conduta deste cego Bartimeu. Todos que desejam ser salvos devem ter a mesma conduta. Amém? Estão todos comigo? Então vamos continuar. O versículo agora é o 50, tá? Atirando-lhe a capa. Abra aí a sua Bíblia. O versículo que nós vamos ler é o versículo 50. Atirando-lhe a capa para o lado. O cego levantou e deu um salto e foi até onde Jesus estava. Não devemos nos importar com o que os outros dizem
com o que os outros pensam. Mas Socorro, a senhora pode abrir a sua Bíblia em João, e você que nos acompanha também, abra a sua Bíblia em João 15, de 18 ao 20. Nós não devemos nos importar com o que os outros dizem, com o que os outros pensam. Isso, João 15, de 18 ao 20. Amém. Amém. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Já, irmãos. Se o mundo vos odeia, sabeis que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Obrigado, irmã Socorro. Então, o que é que nós percebemos? Que João, ele nos alerta para que nós não venhamos nos importar com quem zomba. Hoje, apesar de nós estarmos fazendo live, de ter muitas mensagens de edificação, mas tem as pessoas que elas não conhecem o Senhor Jesus, que elas estão cegas, surdas e mudas. E elas não entendem quando nós nos dedicamos ferrenhamente na obra do Senhor. Elas não entendem. E elas, de maneira pejorativa, elas vêm a estar nos criticando. Então, no versículo 50, Marcos ele narra que Bartimeu jogou a sua capa para o lado. Capa para um cego, mendigo. Hoje nós temos a visão no contexto de pessoas moradores de rua. E nós entendemos que essas pessoas, um cobertor, uma capa, uma roupa, um papelão, um abrigo, é muito importante. E tudo que Bartimeu, mas ele ainda está aqui, tá. Nós não temos provas documentais. Mas Bartimeu usava aquela capa para se proteger do sol, da chuva, da poeira. É fato. E de repente, quando Jesus o chama, ele larga. Quando ele larga e dá um pulo, ele já está enxergando. Mais do que Caifás, mais do que Anás, mais do que os escribas, mais do que os fariseus, os doutores da lei. Ele consegue ver a importância disso. É por isso que no versículo 50, ele atira a capa para o lado, se levanta e dá um salto e foi aonde Jesus estava. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O conforto que Jesus dá no coração daquele homem, a alegria que Jesus dá no coração daquele homem. Então Bartimeu entendeu o que muitas pessoas, até mesmo dentro das nossas igrejas, não conseguem entender. Que para servir a Jesus Cristo, para entregar o nosso ser a Jesus Cristo, precisamos abrir mão de algumas coisas. E não são poucas coisas. Nós precisamos abrir mão. Precisamos aprender com Bartimeu que ele abriu mão do que era importante. Do que era importante para ele na situação. Vamos continuar. Grandes problemas ocupavam o Espírito de Jesus. Vocês lembram que ele orou e ele disse: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. As pessoas que seguiam, que cercavam, gritavam, falavam e queriam estar perto, outros estavam apedrejando, outros estavam com palavras ofensivas para o Senhor. Então a mente do Senhor estava aquele turbilhão, igual a nossa mente nesse momento de quarentena.
tantas coisas que a gente já planejou, tantas coisas que a gente está fazendo e parece que não passa, parece que os dias se tornaram mais longos. Então, não se esqueçam, se expor diante das Escrituras, não se esqueçam de orar ao Senhor, de cantar hinos espirituais. Porque assim nós podemos exercer o que Jesus exerceu. Ele deu conforto, ele prestou auxílio. Jesus, filho de Davi, Jesus voltou, ele já estava indo, quando ele ia entrar em Jerusalém, onde ele estava se preparando para morrer, ele interrompeu, adiou a sua morte, o fato de ouvir um sofredor. Eu quero compartilhar nesse momento uma situação onde você está dentro da sua casa. Tem faltado alguma coisa? Você está dentro da sua casa com as pessoas que você ama. Você está trabalhando com um quadro de funcionário reduzido, mas você está trabalhando. Sabia que tem pessoas sozinhas, sem ninguém? E eu te garanto que nesse momento elas não estão esperando por Jesus. Elas estão esperando por mim e por você. É sério, gente. Jesus, ele usa os seus servos, seus anjos, para fazer a grande obra. Então, você está em direção ao seu destino, aquilo que você tem como importante para a sua vida. Você pode parar um pouquinho e voltar. Por que não foi só Jesus que ouviu o grito daquele cego? Todos que estavam ali. E uns se incomodaram. Então, não tenha vergonha nesse momento de quarentena, onde a doença, a Covid-19, tem matando muita gente, onde a pandemia do coronavírus tem deixado pessoas assustadas, com medo até de respirar. Não pega pelo ar, é através do contato. Então, eu queria te convidar a olhar para o versículo 50 e pensar: atire a capa, atire aquilo que realmente é importante para você, não é para você jogar fora. Deixa ali, calma um pouco e vá cuidar de outras pessoas. Gente cuida de gente. Esse é o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro. Então, o conforto que Jesus recebeu, o conforto que o cego Bartimeu recebeu, nos ensina muito hoje. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, nós procuramos seguir Jesus de perto. E o que Jesus faz, nós precisamos fazer também. Até dar a vida, se for preciso, por aqueles. Ah, você vai dizer, pastor, eu sinto muito esse negócio de dar a vida, eu só tenho uma. É verdade. A gente, quando pensa em dar a vida pelo filho, pela esposa, pelo marido, pelo tio, pelos avós, a gente pensa muito. Mas quando a gente esquece que Jesus fez por nós, então pare de pensar e faça o que Jesus fez. Se no mundo não encontrarmos conforto e paz nesse mundo, na crise econômica que nós vamos enfrentar, porque ninguém está trabalhando, ninguém está produzindo, mas nós estamos vivos. E a nossa saúde é o ethos. A saúde, ela vem em primeiro lugar, a preservação da vida. Tem de bom ânimo? Vinde a mim. Quem vem a mim, não lançarei fora. Tem de bom ânimo? Vinde a mim. E quem vem a mim, eu não lançarei fora. É isso que você está fazendo? Você está trazendo pessoas até você? Para que você possa animar essas pessoas, para que você possa falar para elas o que Jesus fez com você. Para você usar as palavras de Jesus, você tem que largar a capa. Você tem que dar um salto em direção ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, versículo 51. O que você quer que eu faça? Que pergunta, hein? Posso fazer uma pergunta?
que você quer que Jesus faça na sua vida? Dizer, o que Jesus está fazendo na sua vida? Conte para as pessoas. Geraldo, o que Jesus está fazendo na sua vida? Conte para as pessoas. Você tem uma palavra que é a cura do Covid-19. Jesus Cristo, a vacina. O próprio Jesus, ele perguntou, no versículo 51, quem está com a Bíblia aberta, o que você quer que eu lhes faça? Ora, eu sou cego. O cego quer o quê? Ver. O cego, ele entendeu que ele estava diante do filho de Davi, o Messias. Aquele que nós olhamos, né? Lembrar de um professor aqui da Escola Bíblica da IBCN, quando Isaac, ele fala para Abraão, meu pai, está o cutelo, está a lenha e aqui está o fogo. E onde está o cordeiro? E Abraão não sabia, mas pela fé ele disse, Deus proverá. Pela fé, nós temos uma pergunta para fazer. E quem está fazendo essa pergunta é Jesus. O que você quer que eu faça para você? Quando nós chegamos em João, João responde a pergunta de Abraão. Eu aprendi isso há pouco tempo, eu fiquei pasmo. Desse jeito eu ainda não tinha pensado. Um abraço, irmão Francisco Márcio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você quer? O que é importante para você? Você enxerga bem? Você ouve bem? Você se expressa bem? Mas você precisa se purificar de pecado. Você precisa voltar a ver. Lembrar onde tens caído. Arrepende-te, abandona a capa e vive o teu primeiro amor. Amados, Jesus cura, sim ou não? Sim. Mas para ele curar, ele está perguntando: o que tu queres que eu te faça? O versículo 51 e 52, já nos finalmente nós entendemos isso. E quando o cego respondeu, ele disse: Mestre, que eu possa ver de novo. Olha o que Jesus responde a ele: Vá, você foi salvo, porque teve fé. E mediante tudo que você tem ouvido, que você tem vivido, sem visão, agora, imediatamente, eu te concedo a cura. Ou seja, eu te concedo salvação. Diz que imediatamente o cego voltou a enxergar e seguiu o mestre. O que você quer? Se você está enxergando, forte essa pergunta, né? O que você quer? Dinheiro? Casa? Mansão? Quê? Não, isso não. De casa com Jesus. Ah, eu quero. Já está pensando nas aposentadorias? Ah, eu quero receber os R$ 600. Você quer muita coisa. Mas tudo que você quer, essas coisas que você quer, cura você? Olha, meu cachorro estava aqui. Essas coisas curam você? Essas coisas fazem com que você viva para a glória de Deus? Porque no versículo 52, ele foi curado por meio da fé. Por meio da fé que ele foi curado. Então, percebemos que a cura
é a salvação. Ele já enxergava. Ele conseguiu ver coisas que Caifás, que Anás, que os escribas, que os fariseus não conseguiram ver. Foi por isso que ele largou a capa, deu um salto e foi ao encontro de Jesus. Jesus o chamou, uma ação direta do Espírito Santo. Ainda no versículo 52, você foi salvo porque teve fé. A salvação não é você receber uma cura, você receber um presente, você receber do Senhor uma bênção. Isso não é o propósito de tudo. O propósito é você seguir Jesus. Não pelo que ele está fazendo por você, mas pelo que ele é. O que ele é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela oportunidade de estar no lugar certo. Aquela oportunidade de você dizer o que realmente você quer. E entender que a cegueira espiritual, vou contar uma anedota, né? O pior cego é aquele que não consegue enxergar. É verdade. Mas imagina, você com os olhos bons não consegue ver o que o cego conseguiu. Te coloca na situação daqueles que crucificaram o Senhor Jesus, daqueles que mataram o Mestre, daquelas pessoas que em alta e bom som gritaram: crucificam, crucificam. Qual seria a tua atitude? Se você ficar calado, você sabia que omissão é pecado? Quando você sabe o que deve fazer e não faz, de alguma maneira você está gritando: crucifica, crucifica. Você foi chamado para seguir o Senhor Jesus, é o que o texto nos mostra. Imediatamente, lá no final do versículo 52, ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, meus amados, eu quero concluir nesta noite para que você entenda o que ele fez. Para que você entenda o que você faz. O que ele fez está escrito aqui. O que você faz na tábua do teu coração. As obras que nós falamos na última mensagem, na quarta-feira, na penúltima, perdão. Assim como o filho pródigo, no versículo 50, deixou tudo e se lembrou da casa do pai. Estava passando fome. Ali era muito fácil deixar tudo. Os discípulos, cada um estava ocupado com alguma coisa. Eles também deixaram tudo e seguiram o Mestre. Hoje, devemos deixar as coisas que nos impedem de se aproximar do Senhor Jesus? Resposta de EBD. Hoje, nós precisamos deixar as coisas que nos impedem de nos aproximar de Jesus? Sim. Sim. Chegue-se até o Senhor e ele chegará até vocês. Supliquemos no nosso íntimo para que o Senhor abra os nossos olhos. Talvez você está indo e vindo, mas você não conseguiu ainda ver o que o Espírito Santo tem para fazer na tua vida. Você não conseguiu ainda ver o que o Senhor Jesus tem para operar. Aquele que recebe tal graça de Jesus deve acompanhar. Você recebeu, então acompanhe. Não acompanhe de se manter de pé. Isso já é muito bem. Já é muito bom, já é muito ótimo. Maravilha que você está de pé. Mas você precisa entender para que você foi chamado. Deus lhe deu vista para que você enxergue e que você faça cegos enxergar. Não é por milagre, não. É por intermédio do Espírito Santo. Ah, você quer fazer milagre? O Senhor não escolheu nenhum de nós para fazer milagre. Se Ele quiser,
se for a vontade dele, ele nos usa assim. Mas o maior milagre é da propagação do Evangelho, mostrando a nossa gratidão. Quero convidar você a ler mais um texto que se encontra lá em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Amém? A gente vai ler do versículo 18 ao 20. Marcos 5, do 18 ao 20. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Olha só, é o conselho que eu quero te dar nessa noite. Em tempo de quarentena, você está em casa, e eu quero te recomendar: fique em casa. Em casa, você é poder de Deus, é milagre de Deus. Ficando em casa, você consegue o congraçamento, a consolidação da tua fé através daqueles que são amados por você e que com certeza te amam também. O demoniado gadareno aqui foi orientado a ir para casa. O cego Bartimeu seguiu Jesus. Se você não pode sair agora, você foi curado, você foi resgatado em casa. Celebre ao Deus Todo-Poderoso. Quero te agradecer pela paciência, né, pela oportunidade. Hoje nós estamos chegando ao fim do nosso culto de louvor e adoração, com o estudo da palavra. Eu quero te convidar à quarta-feira a estarmos mais uma vez juntos. Nós vamos estar estudando culto de doutrina e oração, e vamos estar orando. Nós estamos aí promovendo um caderno de oração. Você pode mandar o seu pedido de oração no privado, a gente vai orar pela tua causa. A gente não vai nem citar o teu nome aqui, porque quem precisa saber do que realmente tu precisa é o Senhor. Mas ele disse que nós temos que orar uns pelos outros. Então, envia teu pedido no privado, né? No WhatsApp, e aí a gente anota, e no dia você vai só ouvir as orações e você vai entender. E aí, no dia que você receber a resposta dessa oração, seja de maneira positiva ou de maneira positiva, porque Deus não responde de maneira negativa. Aí você anota, olha, tal dia, o desfecho da oração. Aí você manda, a gente faz o caderno de oração. Porque muitas coisas Deus tem feito na nossa vida. Muitas coisas Deus tem fazendo, mas nós esquecemos do que Ele fez, do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer. É por isso que nós precisamos anotar. Então, hoje nós trabalhamos a seguinte mensagem: Deus cura quem? Os cegos espirituais. Deus restaura a visão. Como ele faz isso? A misericórdia de Jesus me faz enxergar. Você está enxergando? Então, que Deus te abençoe. Olha só, irmão Socorro Melo, a Dilma Gomes, que Deus abençoe vocês. Marcela, nós temos tanta gente aqui hoje, mas não vai dar para falar os nomes. Amanhã já começamos a produção do vídeo. Quarta-feira já estamos postando aí para você. E que possamos esperar com paciência no Senhor. E se você não pode sair, não há necessidade de sair, não saia, fique em casa. Se você sair, faça que nem o cego. Siga Jesus e fale do que ele fez com você. Se você ficar em casa, dê um bom testemunho e fale às pessoas que você ama o que ele fez com você. Vamos orar mais uma vez? Irmã Socorro, quero convidar você aqui a estarmos juntos orando e
A gente não pode cantar mais um hino? Louvamos o nome do Senhor. Pai querido, Pai santo, nós bendizemos o teu nome nesta ocasião, nesta oportunidade. Esta palavra que chegou ao coração dos teus filhos, que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, que possa aprender o que tem que largar, o que tem que deixar de lado. Que possam aprender que mesmo estando na igreja, mesmo estando há tempos, nasceram na igreja, talvez deixaram de enxergar com os olhos da fé. E também, Deus, que possam aprender que aqueles que são agraciados pelo Mestre o seguem em obediência. Seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja na igreja. Que esses princípios basilares, que esses princípios tão comuns, mas tão difícil de executar, seja a nossa realidade. Dentro de casa e na rua, venhamos todos juntos viver o Evangelho. Que os nossos olhos, eles voltem a enxergar, se porventura tem alguém que perdeu a visão, tem alguém que perdeu a fé, se tem alguém que decaiu da graça, que o Senhor possa visitar nesta noite. E aqueles que nos assistem, que ainda não tiveram encontro especial com o Senhor, ainda não ouviram o teu chamado, que o Senhor fale poderosamente. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do teu Santo Espírito esteja em cada coração e que possamos, nesse momento, celebrarmos o Senhor. Que Deus nos dê condições de celebrar da maneira que Ele quer. Amados irmãos, em nome de Jesus, você pode ir para outra live, né? Tem outro culto acontecendo, depois nós vamos para outra live, e assim nós passamos o domingo todinho na bênção do Senhor. Que tempos bons, que tempos maravilhosos.